Bom, como foi apresentado, né? Repetir novamente, meu nome é Ronaldo Rojo, sou pesquisador do antigo IAPAR, hoje IDR Paraná, e estou aqui para contar um pouquinho da nossa vivência aí com o uso de plantas de cobertura nos sistemas de produção. E aí, à medida que nós vamos falando ali, se surgirem dúvidas na medida do tempo, podem levantar a mão e perguntar também. Bom, questão do Fórum de Agricultura Regenerativa. Quais foram as temáticas do uso de plantas de coberturas? Foram 3 temáticas que foram abordadas para mim falar para vocês. Então, a estruturante do solo, potenciais de melhoria da microbiologia do solo e a questão da fertilidade do solo. Quais são os pontos do uso das plantas de cobertura? Então, eu comento aí um ponto aí que o Ivo vai comentar bastante, mas a questão da interação desses aspectos do químico, físico e biológico. Então, esses pontos aí, eles têm que trabalhar de forma integrada. Não adianta somente eu trabalhar da forma química, melhorar a questão da parte física, se não trabalhar da parte biológica. Então, se uma engrenagem dessa não se move, as outras partes também dificilmente vai se locomover de forma o quê? Melhorada e integrada conforme essas engrenagens rodam interligadas. E aí eu coloco aqui um mapa mental, não sei se o Eduardo vai comentar aqui, é mapa mental, organograma, né? Questão da produção resiliente dos sistemas de produção. Então, são vários pontos aqui que se abordam da produção em estratégias para melhoria da produção agrícola, não somente dos grãos, aqui estão os grãos, mas também serve para outras culturas, seja ela culturas anuais, perenes, hortaliças, fruticultura. Então, vários sistemas aqui, esse mapa mental serve. E o uso das plantas de cobertura, quais pontos aqui que temos aqui? Apesar da letra estar pequena, né? Mas quais são desses pontos que o uso das plantas de serviço ou plantas de cobertura ele consegue atender de forma direta ou indireta? E eu comento para vocês, aqui tem o quê? Aumento da capacidade de infiltração de água no solo, aumento da capacidade de retenção de água nesse solo, aumento da profundidade de raiz, aumento de velocidade do crescimento das plantas, o planejamento do plantio, materiais genéticos tolerantes, são vários pontos aqui que o uso dessas plantas consegue atender de forma direta ou indireta. E aí eu circulei aqui, comentei com não sei se o Rodrigo não está aqui, né? Mas eu comentei com o Rodrigo que um dos únicos pontos que não consegue atender é esse ponto aqui que eu circulei, que são o quê? Foliares para alívio da escaldadura. Então, extratos utilizados, o caulim. E aí, ele comentou para mim que de forma indireta consegue atender. Por quê? O uso de culturas de renda consorciados com cultivos de cobertura, por exemplo, como o Zecão comentou, o milho com braquiária, consegue trazer um equilíbrio no ambiente e você consegue diminuir o quê? A temperatura na lavoura, que você evita essa questão de escaldadura foliares. E um ponto que eu comento a questão, o Zecão, não sei se está aí, já saiu? Está lá no fundo, mas ele comentou sobre questões climáticas que vêm se destacando ao longo dos tempos. Então eu comento com você através desta figura. O que vocês conseguem observar nessa figura? Apesar de ser uma figura de dado de coleta de dados ao longo dos últimos anos do Paraná, mas não foge muito de outras regiões. O que nós observamos aqui? É um histórico de chuva e índice de chuva através dessas colunas e linha dos últimos, cada coluna representa o quê? Uma média de 10 anos. Então, nós temos o quê? 6 colunas, uma média dos últimos 60 anos. E o que nós observamos nessa média? Cada coluna são 10 anos. E o que nós observamos?
em questão da quantidade de chuva anual na média dos últimos 60 anos. Conseguem observar isso? Conseguem captar o que traz essa informação? Que o índice de chuva não tem variado muito ao longo dos últimos 60 anos. Então, variando entre 1.300 a pouco mais de 1.500 milímetros anuais. 150 milímetros normal, na média ali de um ano para outro, a mais, para menos, não é muita diferença. O que nós observamos através dessa linha vermelha nos últimos 60 anos? Diminuiu, o que é isso? Diminuiu o número de dias chuvosos. O que concluímos com isso? A frequência de chuvas mais intensas são mais recorrentes, não é isso? E aí aqui colocamos mais outros dados, então colocamos aí 3, 4 dados, dependendo da região, norte, oeste, sudoeste. E aí coloco esse daqui na frente, sudoeste. E aí eu repito, não varia muito em outras regiões e outros estados, pelos históricos de relatos e de observações de dados coletados. O número de eventos de chuva passou de próximo de 1 para acima de 2,5, número de eventos de chuva acima de 80 milímetros. Então, como repito para vocês, a intensidade de chuva tem aumentado muito. De 1 para acima de 2 é o quê? Mais que duplicado o valor de intensidade de chuvas acima de 80 milímetros. E aí, o que acontece? Solos descobertos, o que ocorre? E aí se mostra o quê? Principais cargas poluidoras da água e da onde vêm as cargas poluidoras. Na agricultura vem o quê? Através de sedimentos e nutrientes escorridos ou através de processos erosivos que vai para os rios. Então, a contaminação por processos de cargas poluidoras é o quê? Pela agricultura é de sedimentos e nutrientes da lavoura. E com a cobertura através do sistema plantio direto e produção consciente e conservacionista, tem o quê? Minimizado essas questões das perdas de cargas poluidoras. E a questão do quê? Do sistema plantio direto, porque nós temos a federação do sistema plantio direto, bem como o GAAS. E o que trabalha essas instituições? A melhoria do sistema produtivo. E a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto se baseia-se em 3 fundamentos ou 3 pilares para a produção sustentável ou melhoria da produção. E uma delas é esse ponto que eu coloquei para você. Mínimo revolvimento do solo. E como podemos abordar e trabalhar com o uso das plantas de cobertura no mínimo revolvimento do solo? Com as máquinas adequadas para o sistema plantio direto. E hoje temos máquinas para plantar e semear no plantio direto eficiente e evitando o mínimo revolvimento somente na linha de plantio. E o que também devemos buscar, como o Zé comentou, além da ponte verde? Buscar o que? Sistematizar e trabalhar as plantas de cobertura como uma cultura comercial comum. Por quê? O que nós trabalhamos no sistema de sequências de culturas em sucessão? Soja e milho. Plantamos a soja, colhemos a soja logo na sequência, logo no mesmo dia ou na mesma semana que colhemos a soja, plantamos o milho. Não é de fato isso que ocorre? A planta de cobertura também temos que trabalhar dessa forma. Você colheu a cultura principal de renda, você tem que pensar em imediatamente ou logo na sequência, não passar muito tempo, plantar esse cultivo de cobertura. E aí, por isso que eu coloquei essa figura, colher e plantar, colher e semear. E aí, o que acontece? Através dessa tabela, nós verificamos que o índice de cobertura, quanto menor o índice de cobertura do solo, maior a incidência luminosa nesse solo exposto e, consequentemente, o maior número de plantas daninhas por metro quadrado. Por quê? A incidência luminosa favorece o desenvolvimento de plantas daninhas. Ok? Então, isso daí faz o quê? Faz-se necessário a gente atender ao mínimo revolvimento desse solo.
E aí já trabalhamos para o segundo ponto do sistema plantio direto, ou do pilar do sistema plantio direto, que é o quê? Cobertura permanente do solo. E o Zecão comentou isso também. Então, vários pontos que eu vou comentar para vocês vai atender, vai de encontro com as demandas que o Zecão acabou comentando. Então, a cobertura permanente no solo, a ponte verde ou as plantas, seja elas plantas vivas com a ponte verde, seja elas com as plantas mortas, através do manejo da cobertura, então a palhada seca, é importante você ter essa cobertura ao longo do tempo. E eu mostro essa foto aqui de uma região de São Domingos e Abelardo Luz, que nós visitamos esse ano, que é o quê? Vocês observam a mesma propriedade, mas um talhão recém-colhido a soja, que está o quê? No limpo, e um talhão acima que também foi colhido a soja, mas que ele esperou 40 dias para o quê? Efetuar o plantio do cultivo de cobertura. E vocês observam que já, esses 40 dias já está tudo verde ali, uma boa parte verde, por quê? O desenvolvimento de planta daninha. Então você, como eu comentei para vocês, não pode esperar o quê? Um intervalo ali para você semear o cultivo de cobertura. Então, por mais que você entre com um cultivo de cobertura, você tem que fazer uma dessecação bem feita para você fazer o plantio da cultura de cobertura. Se você não esperar, você o quê? Vai semear uma cultura de cobertura no limpo. E aí o primeiro ponto que me solicitaram a questão da estruturação dos solos. Então, a estruturação dos solos em agregados importantes, com raízes, e é um ponto que a gente tem que se considerar. E aí, nos experimentos nossos de rotação de culturas, de uso de plantas de cobertura em sequências, então eu comento aqui que o sistema ou os sistemas de produção são importantes. Então, uma soja com braquiária, como o Zecão comentou, o milho com braquiária, e em sucessão de culturas em ordem cronológica, ao longo do tempo. Então, planejar ao longo do tempo de pelo menos 3 anos de planejamento. E isso eu vou comentar mais para frente. Então, eu mostro aqui, coloquei 6 tratamentos dos nossos trabalhos de longo prazo, e ele já tem aproximadamente 12 anos. A questão da compactação do solo com o quê? Sistemas de produção em sequências em sucessão tem variação na questão do quê? Da resistência à penetração. Então, tem tratamentos que têm solos mais, dependendo da profundidade, partes mais compactadas, outras menos compactadas. Vocês observam aqui em torno de 15 a 20 centímetros, pontos onde tem maior resistência à penetração, outros menos. E aí é uma TIE, taxa de infiltração básica, estável, no sistema soja-milho e soja-milho com plantas de cobertura. O que nós observamos através desses dados? Que tem uma variação em relação à faixa com rodado e a faixa sem rodado. Então tem uma variação aí que varia em torno de 23 a 34% da taxa de filtração com rodado e sem rodado. E o que vocês observam ali através dessas colunas coloridas aí? O que vocês podem comentar aí? Apesar de ser soja-milho com planta de cobertura. Que o uso, onde tem o rodado, a variação, onde tem o uso de planta de cobertura, a variação com a faixa que você passa o implemento, e onde não passa, a variação é um pouquinho, um pouquinho menor. Está vendo? De 34% para 23%. Vamos para a próxima. E onde tem planta de cobertura? O que vocês observam aí? Na parte de cima, faixa com pneus e faixa sem pneus, 55 para quase 40%. E a parte onde tem planta de cobertura manejada há mais de 40 dias, 75 para 57%. Aqui não está maior? Por quê? Mesmo usando plantas de cobertura, o quê? Dependendo da forma que você entra com o implemento na sua área, você o quê?
Você aumenta também a questão da quê? Da taxa de infiltração de água. Então, você diminui a questão de infiltração. De 75 para 57 é muito maior do que 55 para 39. Consegue perceber isso ou não? Onde você tem plantas mortas e manejadas com plantas de cobertura, ele tem o quê? Foi manejado de forma errada ou de forma inadequada o implemento, então você consegue o quê? Mesmo assim, você consegue compactar o solo e diminuir a taxa de filtração da água no solo. E as estruturas é importante. Então, observe nessa foto aqui, estruturas acima de 7 centímetros e estruturas acima de 7 centímetros através do DRES, diagnóstico rápido da estrutura do solo, acima de 7 centímetros são solos com estrutura compactada com uma resistência à penetração acima de 2.500 a 3.000 kPa. E mesmo assim nós observamos o que? A perfuração através das raízes. Nesse mesmo agregado compactado aqui de 7 centímetros de tamanho, a entrada de raízes nesse solo compactado. E, nesse caso é o guandu, né? Uma raiz pivotante conseguiu performar ou desenvolver com 70 centímetros de profundidade numa raiz pivotante, o guandu. Nesse caso aí em São Cristóvão, vocês observam que o agregado, um orifício gerado pela raiz. Nesse caso aqui, é uma raiz pivotante de um nabo forrageiro. O segundo ponto, diversidade biológica. Então, o primeiro ponto foi estruturar os solos. Segundo ponto, diversidade microbiana. Então, temos que utilizar, além das plantas de cobertura, além das plantas de serviço, o uso que o gás difunde, o uso de micro-organismos para melhorar os ambientes de produção. Seja ele o uso de micro-organismos isolados ou em comunidades. E a escolha do uso de plantas de serviço ou plantas de cobertura não é somente escolher qual que é melhor descompactador, qual que é melhor que disponibiliza nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes, mas temos que observar também o quê? Através do diagnóstico da área, se nós temos o quê? Contaminantes ou ambientes produtivos que estão com áreas contaminadas com nematóides. Então, que plantas nós vamos utilizar? Então, temos que saber quais plantas utilizar e quais são suscetíveis ou não em relação aos nematóides. E aí temos diversas tabelas explicando quais são suscetíveis a nematóides de galha, nematóides de lesões radiculares, pratilencos. E também temos que saber o que? Aqui uma foto da Caligari, do trigo morisco. Além das espécies, temos que saber o que? Que temos cultivares suscetíveis ou não. Assim como uma soja, um milho, que nós temos o que? Um fator, dependendo da cultivar, um fator de reprodução maior ou menor. As cultivares das plantas de serviço também têm a sua variação no desenvolvimento. Então, algumas são suscetíveis, outras não. Então, temos que saber isso. Uma avena sativa, uma avena astrigosa, uma aveia branca, uma aveia preta. Temos que saber quais delas são suscetíveis ou quais delas são o quê? Resistentes tolerantes ou resistentes aos nematóides. Aí uma figura aí do eu conheço muito bem na região da Bolívia, né? Então, dependendo do tipo de planta de cobertura que se utiliza, é o quê? Em vez de melhorar o sistema de produção, aumenta o quê? A incidência de nematóides. Então, nesse caso aí, na Bolívia, uma área foi utilizar plantas de cobertura leguminosas para melhorar o sistema de produção, para melhorar o uso dessas plantas, e acabou aumentando a incidência, acabou aumentando a quantidade de nematóides nessa área.
E as plantas, seja ela comercial ou não, é importante você saber quais são as sequências que você vai trabalhar. Então, nesse caso aí que colocamos aí, o Zecão comentou do Níger, o girassol. Então, na sequência, se você trabalhar numa sequência de forma o quê? Não consciente, não de forma não planejada, você consegue o quê? Favorecer o quê? A diminuição na produção, em vez de se favorecer, vai diminuir a produção da cultura sucessora. Nesse caso aí, no nosso ensaio, diminuindo na cultura sucessora, a soja, cerca de 10 sacas e 600 kg de soja na cultura posterior, através o quê? De uma escolha de planejamento de culturas que não favoreceu o desenvolvimento o quê? Resiliente ou melhorado. E aí eu vou comentar um pouquinho da integração lavoura-pecuária, que vai ser falado posteriormente, acho que é essa semana, é amanhã, mas um pouquinho dos nossos experimentos de integração lavoura-pecuária. E essa é uma área de longo prazo, então tem mais de 14 anos de experimento. E observando o que é essa área? O Zeca comentou bastante aí de integração lavoura-pecuária, sistemas integrados de produção agropecuária. E nosso experimento, o que nós fazemos nessa área? Apesar de ser na região sul, região do Paraná, Cascavel, mas podemos trabalhar de forma o quê? Podemos trabalhar de forma semelhante à produção do Centro-Oeste. Então, nesse caso aqui, no verão plantamos culturas de renda, seja ela soja ou milho, e no inverno plantamos um mix de plantas forrageiras para a entrada do gado e crescimento dessas forrageiras para a produção de carne. É um mix de plantas de cobertura, de plantas forrageiras. E nesse caso, ao longo do tempo, aí plantamos uma sequência de 5 culturas de soja, uma de milho, e hoje estamos numa sequência também de 4 a 5 culturas, 4 a 5 anos de sequência de soja. O que nós observamos? Em áreas cultivadas em soja no verão, com e sem pastejo no inverno, observamos ao longo do tempo um crescimento inicial dos 2 primeiros anos de 7%, posteriormente foi a 11%, 15% e 20% a mais no rendimento da soja em sequência. Observarem que ao longo dos últimos 5 anos foi um crescimento significativo. E também após 5 anos de soja, entramos com milho no verão, deu um aumento na produtividade desse 20% no milho. 14% no milho. 20% é no quinto ano. E aí observamos aqui nos 2 primeiros anos com e sem pastejo, um rendimento médio de cerca de 7%, e posteriormente tivemos um acréscimo acima de 10% no rendimento da soja com e sem pastejo. Falta 15 minutos? Tá. A questão da compactação do solo, questão da entrada do animal. Então, o que tem variado também na resistência à penetração no uso da integração lavoura-pecuária, na integração de animais na área em pastejo, em ambientes de produção. Então, dependendo do tipo de mix que você utiliza, aqui no caso são somente gramíneas, as misturas de gramíneas, o que interferiu para ter uma menor compactação desse solo em relação às outras? O uso e escolha além das espécies, mas das cultivares de aveias utilizadas. Então, nesse caso, um tratamento 3, onde foi usado espécies de aveia branca e aveia preta de ciclo longo, o uso de aveia preta e branca de ciclo longo favoreceu o quê? Uma maior produção de biomassa e, consequentemente, uma maior produção de raízes, mesmo através do quê? Do consumo do animal, dessa forragem. O que aconteceu? Consumiu forragem, a parte aérea, e, consequentemente, a multiplicação de raiz, à medida que foi se consumindo a forragem, aumentou-se a produção de raiz. E aí uma foto
com raízes superficiais, fasciculadas da aveia, chegando acima, ultrapassando a 2 metros de profundidade. Essa imagem aqui o Dr. Lear apresentou para vocês no evento há 2 anos atrás, no GAS também. Não sei se vocês lembram quem participou do evento do GAS. Então, essa foto aí foi eu que tirei. Então, passando de 2 metros de profundidade, com 90 dias de cultivo desse mix de plantas forrageiras. E a rotação de culturas fechando o terceiro pilar do sistema plantio direto. A rotação de culturas, e aí como eu comentei para vocês, o Zecão mostrou imagens de um planejamento em culturas de sucessão de pelo menos 3 anos. Então, nesse caso aí que mostramos culturas de renda, culturas de cobertura, culturas de renda. Então, seja ele 2 culturas de renda, uma cultura de cobertura, ou uma cultura de renda, uma cultura de cobertura, uma cultura de renda. Então, essa alternância aqui é importante. E também alternar a cultura de renda no verão, porque no verão temos que pensar o quê? Em rendimento econômico. Então, podemos rotacionar, e temos que rotacionar o quê? Com o milho no verão, porque ele produz muita produção de biomassa em relação ao milho safrinha. E aí feijão no sistema, milho no verão, planta de cobertura, trigo no caso aí na nossa região. E aí eu mostro algumas realidades que nós temos percorrido aí no Paraná e no Brasil e no Paraguai, algumas sequências de culturas, algumas realidades que nós observamos ao longo dessa jornada aí nos últimos 13 anos. Nesse caso aqui, uma região comum aí que acontece no oeste do Paraná, o quê? Cultivos de 2 gramíneas na sequência para silagem e uma aveia que diz que é para cobertura, mas não, quando ele produz uma biomassa considerável, ele corta e faz o quê? Feno para alimentação animal. A questão do milho com braquiária é importante, então a questão da comparação milho com braquiária ou uma área que não foi manejada corretamente com herbicidas, tendo plantas daninhas, e a questão da integração, como o Zecão falou, com o gado para a alimentação da forrageira. E, além disso, favorecendo um residual de biomassa para o plantio direto. A questão, agora eu lembrei, o Zecão comentou da ponte verde, a importância da ponte verde, mas eu comento para vocês, foi perguntado, né, da braquiária, o manejo da biomassa. Então, tem coisas que tem que se considerar. Então, para não perder o rendimento na plantabilidade, como ele comentou, tem que se fazer um manejo antecipado, 40, 50 dias. Por quê? Mesmo com uma boa quantidade de biomassa morta, ele consegue suprimir plantas daninhas e favorecer o benefício do sistema plantio direto. Então, a questão da ponte verde em relação às culturas em sequências é importante para culturas de ciclagem muito rápida, da relação carbono-nitrogênio muito menores, porque ele vai decompor nesse intervalo de 30 a 40 dias, vai decompor muito rapidamente, como, por exemplo, o nabo. Então, o nabo ou uma outra leguminosa que vai se decompor muito rapidamente, a importância dessa ponte verde. A questão da sobressemeadura, além da sobressemeadura com soja, com milheto ou com a braquiária, sobressemeadura com outras culturas, nesse caso da aveia preta. Aqui a questão na Bahia também faz-se a produção de gramíneas para alimentação animal e uma boa quantidade de biomassa para plantio direto, mesmo com períodos de 4 a 5 meses sem chuva ao longo do ano. E um ponto que se considera o quê? A quantidade é importante, mas eu lembro focar para vocês que quantidade não é qualidade. Então, nós observamos aqui, através dessas análises, nesse gráfico aqui, que mesmo produzindo, nesse caso aqui, a terceira coluna, mesmo produzindo metade da produção de biomassa em relação à primeira coluna, a quantidade de nutrientes, nesse caso o nitrogênio, é bem semelhante. Então, não basta o quê? Em relação a
ciclagem de nutrientes. A quantidade muitas vezes não significa a qualidade do material das misturas. Nesse caso são as misturas. E outro ponto a se considerar também a questão, uma área em Primavera do Leste, a questão não é somente das misturas, mas também o quê? O momento certo de se semear essas misturas. Então, se você semear numa condição inadequada ou fora da época, você o quê? Não vai cumprir o seu papel. Mas melhor do que o quê? Deixar uma área somente com cultura principal e desenvolvendo plantas daninhas. E lembrando para vocês que o homem é o principal disseminador dessas questões das plantas daninhas, pragas e doenças. E aí eu coloco uma foto para vocês, aí o Ivo conhece, a Elisa conhece muito essa foto aí do grupo Yamakawa Program. Que planta é essa aqui? Uma buva. Uma buva na cidade. E uma buva é originária da onde? Do sul do Brasil. E eles encontraram uma buva produzindo semente em Tóquio, né? Na cidade. Então, da onde foi parar quem foi levar essa semente de uma buva que tem origem no sul, na América do Sul, para o Japão? Aí depois você comenta, Ivo. Então, aí uma sequência de culturas em sucessão ou em rotação, como se deseja chamar, em 3 tratamentos, comparando o sistema tradicional soja, milho, safrinha, divide em ciclos de 3 anos. Então, aqui são as culturas, é milho, é soja, é trigo, é mix de plantas de cobertura, planta de cobertura isolada, trigo, aveia, uma sequência de culturas. E o que nós observamos aqui? Circulado em verde e em azul, em verde e vermelho. A cada ciclo de 3 anos de culturas de cobertura, nós fechamos o 3º ano com todos os tratamentos com uma única cultura para você comparar essas diversificações de culturas. Fechamos somente com soja. Nesse caso aqui, em um dos ciclos, aqui, a diferença de aproximadamente 3.300, 3.500 quilos de soja, esses sistemas tradicionais envolvendo somente soja e milho, e comparando esses outros tratamentos, o T4 ao T6, produzindo acima de 5.000 quilos. Então, é uma diferença significativa, certo? A produção de biomassa. Vocês observam aí que onde produziu acima de 5.000 quilos de soja, produziu menos biomassa, e onde produziu cerca de 3.500 quilos de soja, produziu mais biomassa. Então, ele converteu mais em grãos. E nesse caso aqui, seguindo 2 ciclos de 3 anos, há uma variação em relação à produção de biomassa em matéria seca, comparando-se o sistema tradicional da região, que é soja, milho, safrinha, e sistemas diversificados, um aumento da produção de biomassa em cerca de 35% em relação ao tradicional. Estamos acabando. Aí uma sequência de algumas culturas, diversificação e uma variação em produção acima de 30 sacos, dependendo do tipo de sequência de culturas que você trabalha. Uma outra sequência também, soja, milho acima de 17, soja acima de 7 sacas por hectare, nessa sequência em diversificação de culturas. Ambientes produtivos mais conscientes ou conservacionistas. Então, nesse caso aqui, são raízes de sojas retiradas de uma lavoura. Observem aqui que tem uma minhoca. Então, conseguem, dependendo do tipo de cultivo, dependendo do tipo de sistema de produção que você adota
em sequência, você consegue verificar um indicador biológico do solo, que é uma minhoca? Consegue ou não? Atividades enzimáticas é importante, então a atividade biológica através de análise e mensurações. Análise metagenômicas, então quais são os micro-organismos existentes naquele talhão. Então temos micro-organismos fixadores de nitrogênios, temos mais micro-organismos patogênicos ou benéficos nessa leitura ou nesse diagnóstico desse solo. Temos que trabalhar o quê? Com esse diagnóstico. Uma área que começamos a trabalhar com o uso de planta de cobertura em misturas no Paraguai. Nesse caso aí, uma foto com uma raiz de uma leguminosa, que é uma ervilha forrageira. Mas o que vocês observam nessa foto de uma ervilha forrageira? Que é uma leguminosa. Vocês conseguem observar a nodulação? Não tem nenhuma nodulação. Então, o que acontece nesse ambiente que nós começamos a entrar um mix de planta de cobertura se não tem nodulação? Qual é o histórico dessa área anteriormente, onde nós começamos a trabalhar com melhoria do sistema de produção? Não tem aqui nodulação numa leguminosa? Nesse caso aqui é uma outra foto de uma leguminosa, também uma ervilha forrageira, mas vocês observam aqui alguns pontinhos, que é o quê? A nodulação. Então é importante ter isso. E aí é uma forma de você mensurar de que o sistema o quê? Tem que ser melhorado. Não somente com plantas de cobertura. E fechando o último ponto aí, a construção da fertilidade. Então o Dr. Éder falou muito bem sobre o uso dos pó de rochas, que fica mais fácil para falar, né? Mas o que? O uso de insumos também, além de insumos como compostagem, mas outros insumos como organomineral, compostos orgânicos, corretivos de solo também é importante para a questão da construção do solo. E aí eu mostro aí uma foto do evento que nós participamos em Assunção. O Ivo foi junto, aí eu tive o prazer de viajar com ele para Assunção nesse evento, né? E observamos as plantas de cobertura não se desenvolveram nessa área do evento. Um ponto importante também que foi que faltou chuva também na região, né, na época, né, Ivo? Então, tivemos um problema de questão de falta de chuva. Mas o problema principal que o Ivo diagnosticou e o Calegari também diagnosticou e que nós comprovamos é o quê? A questão da composição desse solo tem que ser trabalhada. Então, não adianta nada você entrar com um cultivo de cobertura se você não trabalhou a questão da fertilidade com o uso daqueles insumos externos que eu comentei com vocês. Né? E o Ivo pode comentar um pouquinho sobre isso. E aí uma outra figura aí em áreas de abertura, então, regiões aqui que vocês conhecem, né? O Mato Piba, Pátio, Pará, hoje está inserido nesse ecossistema, nessa região climática que tem favorecido a produção de grãos, não somente usar plantas de cobertura. Né? Então, áreas onde o quê? Temos que trabalhar o quê? A questão da melhoria da fertilidade do solo. Finalizamos aí, porque aí eu volto a falar o quê? Que quantidade não quer dizer qualidade. Por quê? Nessa foto aqui no Mirante do Paranapanema, uma foto do mix de plantas de cobertura em área de cana, o que demonstra para vocês? Onde cana tem produção acima de biomassa, acima de 15, 20 toneladas de biomassa de matéria seca por ano, temos, pelas análises, valores de matéria orgânica muito baixos. Então, o que se diz disso? Isso se comprova que o manejo inadequado, mesmo com a quantidade de biomassa muito grande, não consegue o quê? Acumular matéria orgânica no sistema de produção. E temos que também entrar com plantas de serviço em ambientes com culturas comerciais que produzem grandes quantidades de biomassa.
E aí eu fecho para vocês aí, finalizando para vocês. Hoje surgem muitas dúvidas, mas da onde a gente vai começar? O uso de remineralizadores, plantas de cobertura, biológicos em misturas, em diversidade ou biológicos específicos. Quais são as etapas a se trabalhar? Qual que é a etapa? Para vocês, eu não sei qual que seria a primeira regra, mas temos que sentar juntamente com as entidades produtoras para saber qual é a demanda específica de cada um e trabalhar individualmente com aquela propriedade ou com aquele produtor, porque a visão a gente tem que enxergar, diagnosticar e finalizando aí com uma foto em relação à sustentabilidade. O que nós podemos observar em relação à sustentabilidade através dessas fotos? Primeira questão, o quê? Rentabilidade, gerar lucro. Segundo ponto, o quê? Questão ambiental, produzir alimentos de qualidade. E segundo ponto é a questão social. Então, aquele produtor ou aquela família consegue se sustentar e ter uma qualidade de vida no seu ambiente de produção? Se sim ou se não, só o tempo vai dizer. Então, finalizo aí para vocês. O tempo esgotou um pouquinho. E meu contato, caso precisar. Muito obrigado.